Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Nós vamos fazer uma pequena prece para nos elevarmos, então nós vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, esse amigo e protetor que está ao nosso lado, nos inspirando no bem. Vamos saudando a nossa Mãe Maria de Nazaré, pedindo que o seu manto azul de amor nos cubra nessa manhã, nos inspirando, nos fortalecendo. Vamos pedindo a ela que nos eleve à presença de Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso Salvador, e pedimos permissão a Jesus para saudarmos o nosso Pai, o nosso Criador, com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal. E assim, nós pedimos permissão para iniciarmos a nossa preleção evangélica dessa manhã. O nosso tema é o amor em nossas vidas. Amor, essa palavra que muitas vezes não compreendemos bem, mas o sentido profundo dessa palavra, como nos ensina o Espiritismo, é ser leal, é ser justo, consciencioso, é buscar fazer aos outros aquilo que a gente queria que fosse feito conosco mesmo. Então, toda vez que a gente ama, a gente procura ao redor de nós um sentido, né, um entendimento da dor do nosso semelhante, para tentar diminuir essa dor. Então, nós estamos conectados à vida, conectados aos irmãos, tentando ajudar. E aí, nós, quando percebemos algum sofrimento, nós vamos tentar ajudar, seja com uma palavra de esperança, seja com um apoio material ou emocional, ou seja, nós vamos nos doar. Isso é amor. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso que o Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, nos trouxe, que fala sobre o que realmente Jesus queria nos ensinar, a essência do Evangelho de Jesus. Na passagem do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, existe um texto do espírito Lázaro que é maravilhoso. Lázaro fala nesse texto sobre a lei do amor. Então Lázaro fala mais ou menos assim para nós: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o que Lázaro está nos dizendo? Que nós viemos lá do instinto animal, desenvolvemos sensações e chegamos aos sentimentos. Existem sentimentos ainda negativos, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ódio, mas existem os sentimentos elevados, as virtudes, que Jesus tão bem nos ensinou, como o amor, que é o máximo deles, né, que se representa pela caridade, a humildade, a bondade, o perdão. Então, é esse sol interior, é esse sentimento elevado que nós precisamos exercitar aqui na Terra, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Ou seja, quando amamos, quando a Terra estiver com a maioria dos seus seres amando, nós não vamos ter mais as misérias sociais que temos hoje, poucos detendo muito, muitos passando por necessidade. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores.
Então, o foco é ajudar aquele que precisa, não é simplesmente amar aqueles que estão do nosso lado, que são como nós mesmos. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Então, quando a gente ama, a gente tem, tem tanta satisfação, é tão feliz, que a gente já se desprende desse mundo, né, da materialidade, do apego. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, quem compreende a lei do amor, ele sacrifica a materialidade, porque ele sabe que o corpo dele não é muita coisa. O que é essencial é o espírito, é o que ele sente, e ele desenvolve esse sentimento a nível máximo, ele não se prende a nada. E Lázaro vem nos falar também de uma outra palavra divina, além do amor, que é a reencarnação. Então, o que é a reencarnação? O sangue acaba resgatando o espírito, no sentido de que nós temos que retornar. O sangue representa a materialidade, o corpo físico, a carne. Nós temos que retornar aqui para reparar as nossas vidas, para refazer os nossos caminhos. Então, assim, e é aprendendo aqui, exercitando aqui esse amor, que nós vamos resgatar o nosso espírito. Nós vamos nos tornar independentes desse ciclo de reencarnações. Nós vamos poder escolher onde viver, nós vamos nos sentir felizes de uma forma plena, mas nós precisamos amar, precisamos servir, ajudar aqueles que estão em dificuldade e não ficarmos só presos a nós mesmos, aos nossos interesses, senão nós não vamos sair desse círculo. O apóstolo Paulo, ele foi muito feliz quando ele falou de amor, porque ele demonstrou que o conhecimento, a inteligência que Deus deu ao homem para ele se desenvolver, só ela não basta sem o sentimento do amor. Então ele fala, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, ou seja, as centenas de idiomas humanos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o sino, o símbolo, né, que retine, mas não faz sentido. E aí ele fala também que se ele tivesse o dom das profecias, se ele pudesse conhecer toda a ciência profunda dos homens, né, toda a ciência, ainda assim, sem amor, ele não seria nada. E aí ele nos dá uma ideia do que é esse amor, né, que é a caridade, são a mesma coisa, né? A caridade é paciente, doce, benfazeja, não é invejosa, não se enche de orgulho, não desdenha, ou seja, não despreza ninguém, não procura seu próprio interesse, mas está trabalhando pelo interesse do outro, não se melindra, não se irrita, não suspeita mal, não gosta da injustiça, mas gosta da verdade. Então, o amor é que tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, quem ama é capaz de ter fé, é capaz de ter esperança no futuro, porque vivencia a caridade. Então, dos três sentimentos, fé, esperança e caridade, que é o amor, o maior de todos é o amor, porque é essa doação de si mesmo para o outro. Quando eu estava pensando como conversar sobre amor, ou o que eu mesmo entendo sobre amor, o que é amor para mim, então eu lembrei de algumas situações que me deixam contente, algumas situações que são importantes para mim. E aí eu vi nessas situações o amor se manifestando, o amor de uma forma bem ampla. Então, por exemplo, quando eu ouço um pássaro cantando, onde eu estou vivendo, que é uma chácarazinha, tem muitos pássaros, todos livres, todos ao ar livre, nenhum deles preso, e sempre um canta, e eu fico admirado daquilo ali, que coisa mais linda. Quando eu vejo um ipê florido, ou uma outra árvore frondosa, florida, agora recente floriram os ipês rosas, eu vejo o amor naquilo ali. Quando eu vejo as borboletas saltitando nas flores, buscando néctar,
fazendo aquele trabalho maravilhoso, né, de integração dos vegetais e os animais, eu vejo o amor ali. Quando eu vejo uma criança sorrindo, quando eu percebo uma mãe amamentando o seu filho ali com aquela forma carinhosa, e eu estou vivenciando um momento bacana desse, que eu tenho uma netinha bem pequenininha, e aí não só o carinho da minha filha com ela, mas ela também já interagindo conosco, começando a sorrir. Então isso é muito maravilhoso, isso é a manifestação do amor em nossas vidas. Crianças brincando, que coisa mais maravilhosa, mais pura. Eles, né, naquela liberdade que eles têm, porque não estão ainda impregnados das nossas mazelas. O gesto de carinho para com o velho na rua, quando a gente, né, tem cuidado com os mais velhos, respeita. O respeito, quando a gente demonstra o respeito no trânsito, quando eu percebo o motorista parando na faixa para alguém atravessar, quando eu vejo as pessoas cuidando das ruas, as formiguinhas varrendo, né, as trabalhadoras da prefeitura, mas também as pessoas, né, que guardam o lixo para jogar no recipiente adequado. Então, isso é amor da nossa vida, né? Quando eu ouço um filho chamar pai, ou vejo uma mãe chamar filho, isso é manifestação de amor. Uma manhã ensolarada, os tons róseos do entardecer, isso é manifestação do amor em nossas vidas. O alimento que a gente dá àquele que pede, quando a gente tem oportunidade, recentemente eu tive a oportunidade, eu cheguei na padaria, o rapaz me pediu um café, e aí eu tive a oportunidade de pagar para ele um café com pão. Então, isso é o amor presente, as bênçãos da família, a paz do silêncio, né? Aquele silêncio ali que traz a paz, que traz a harmonização, o próprio ar que a gente respira, que é coisa melhor do que esse ar que respiramos, e uma palavra de carinho com quem passa por dificuldade. Quando a gente lembra de mandar uma mensagem positiva para alguém que está em dificuldade, quando a gente liga para ela, quando a gente visita. Então, tudo isso é manifestação do amor. E Jesus deixou muito claro que amor é ação. Amar é sair do nosso casulo, da nossa redoma e ir em direção ao próximo. E quando ele estava no meio de nós, nas noites, na casa da sogra de Pedro, na cidadezinha de Cafarnaum, ele comentava e ele ensinava. E os discípulos estavam ali muito contentes, sempre em torno de Jesus. E certa feita, eles começaram a conversar e falar da importância deles meditarem, deles buscarem se isolar das pessoas impuras. O João chegou a pensar em largar o serviço, o trabalho, porque todos eles trabalhavam, eram pescadores, comerciantes, e João propõe eles parar de trabalhar, né? E o Bartolomeu fala, não, nós temos que jejuar muito. Então, cada hora um falava de algo que eles precisavam fazer para fortalecer aquele grupo deles com Jesus. E aí Pedro pergunta, Senhor, fala aí para nós, né? O que a gente tem mesmo que fazer? Aí Jesus pergunta para Pedro assim, ô Pedro, qual que é a água que solta cheiro ruim? Ah, é a água parada, estagnada, né, Senhor? E aí ele pergunta para Tiago, né, o Tiago mais velho, Tiago, e qual que é o peixe que boia na onda? Ah, Senhor, é o peixe morto. Aí Jesus pergunta para o Bartolomeu, que era agricultor, né? Olha, qual é a terra que se enche de pragas, né? De erva daninha? Ah, é a terra boa que não foi cultivada, porque a terra empedrada não dá nada. Aí Jesus, né, sorrindo, pergunta também para Tadeu, né? E qual a roupa que se enche de traça, Tadeu? Ah, é a roupa que a gente não usa, Senhor. Pois é, aí Jesus pergunta para Judas Iscariotes, né? Ô Judas, e o talento que é enterrado, o que acontece com ele? Ah, ele fica inútil, não serve para nada. Aí Jesus pergunta também para Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, né? Onde é que a serpente e os lobos se escondem? Ah, nos lugares abandonados. E
por último, Jesus pergunta para André: André, para que serve o fermento? Aí André fala: Senhor, o fermento, a função dele é dar vida ao pão. Aí Jesus fala: olha, então é isso. O templo de Jerusalém está repleto de adoradores, mas em volta na cidade há muita miséria. Então, se a luz não expulsar as trevas, se o pão não chegar ao faminto, se o remédio não socorrer o enfermo, de que adianta a gente estar aqui na terra? Não adianta nada. Então, o reino divino precisa de ação, precisa que tenhamos ação sobre ele. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através de pensamentos, palavras, obras, sobretudo da nossa própria vida. O Todo-Poderoso criou a semente para produzir. Desce do alto a claridade do sol, que extingue as sombras da terra, a escuridão. Não é outro um ministério, ou seja, a nossa tarefa, né, do que essa boa nova de amor. Amar servindo é venerar o Pai. Servindo, amando, é amparar o próximo, como a nós mesmos. Então, se a gente fizer isso, pautar essas atitudes por essas normas, nosso movimento de redenção, que é o Evangelho, que nos reúne aqui nessa manhã, estaremos praticando toda a lei. Por quê? Porque a lei se resume na lei do amor. Ela é a lei maior. E o amor está aí, está presente em nossas vidas a todo momento. É só a gente reparar na bondade de Deus para conosco e na capacidade que nós mesmos, seres humanos, temos também de espalhar esse amor. Era isso que eu tinha que trazer. Obrigado a todos. Vamos fazer uma vibração de agradecimento agora. Então nós vamos novamente procurando fechar os nossos olhos, elevar o pensamento. Vamos abrindo o coração para desejar muito amor. Desejar que esse sentimento puro possa alcançar todos que estão necessitados nessa manhã, os nomes que estão nas caixinhas de vibrações, todos que estão buscando um tratamento, fortalecimento, o nosso familiar que precisa, a nós mesmos que precisamos. Vamos vibrando muito amor por todos, as crianças, os velhos desamparados, vibrando muito amor pelas famílias. Vamos vibrando pelo planeta Terra, por esse momento em que estamos passando de fase e vamos conseguir chegar na regeneração, que é a vitória do amor. Vamos assim deixando vibrações de amor para que sejam levadas onde mais houver necessidade. Assim seja.